Bom dia a todos vocês, a todos e todas. Meu nome é Deise Benedito, eu sou graduada em Direito, mestre em Direito e Criminologia pela Universidade de Brasília. Eu tenho uma atuação no movimento negro desde os anos 80, né? Eu fui uma das fundadoras de Exército da Mulher Negra, também da Fala Preta, Organização de Mulheres Negras. Atuei também na área de política criminal e penitenciária, na Comissão de Política Criminal e Penitenciária da OAB. Fui funcionário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, escrevente técnico judiciário, na área de execução criminal, onde eu trabalhei por mais de 10 anos. A minha aproximação com a questão racial foi através do GLE10 e a minha aproximação sobre a política criminal e penitenciária foi justamente através do meu trabalho quando eu era escrevente da Vara de Execuções Criminais, né? Sou formei em Direito, sempre estive envolvida com o movimento de direitos humanos, mulheres negras, relações raciais. Estou há 10 anos aqui em Brasília, recebi um convite para trabalhar pela ex-ministra Maria do Rosário, para trabalhar na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, onde eu fui também diretora do Departamento de Promoção e Defesa de Direitos Humanos da Presidência da República, e passei num processo seletivo, onde eu fui perita do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura por 4 anos, onde eu desempenhava atividades, entre elas visitas, né, ao sistema penitenciário, socioeducativo, manicômios e unidades de comunidades terapêuticas, né? Trabalhei por 4 anos. Meu mandato se encerrou em 2019, e a partir daí eu trabalho, né, na área de segurança pública e direitos humanos, na Câmara dos Deputados, na liderança do PSOL, aqui em Brasília. Fora isso, eu atuo também em outras frentes, né, que é a questão, né, nas frentes que envolvem a questão de desencarceramento, genocídio da juventude negra, violência contra a mulher, né, e violência contra as mulheres negras. Então, é um prazer receber esse convite de vocês, né? Já participei também de banca de heteroidentificação, num processo, né, de um concurso do DEPEN há 2 anos atrás. Então, é de fundamental importância, né, a compreensão dos mecanismos, né, que podem ser utilizados para evitar as fraudes, né? Então, é isso. Essa é a minha primeira parte, a minha apresentação. Obrigada, muito obrigada por estar aqui com vocês. Então, vou dividir a minha fala em duas partes, que as que me foram solicitadas, né? Me pediram para me falar sobre encarceramento e genocídio. Eu tenho hábito, para mim, falar sobre encarceramento da população negra e genocídio da população negra, eu tenho o hábito de revisitar a história. E quando eu falo de revisitar a história, é irmos mesmo lá no fundo, né? Nos idos 1500, né? E quando a gente fala de ir até fazer revisitação na história, é compreender o momento político que o Brasil foi invadido e as consequências para a população negra e para a população indígena. Porque quando a gente fala de genocídio e encarceramento, eu geralmente procuro lembrar que os povos indígenas já estavam, a população indígena já estava nesse território, né? Então, esses foram os primeiros a serem aprisionados, né? Então, os primeiros que tiveram contato com a ausência da liberdade, né, foram os povos indígenas, né, através da colonização implementada pelos colonizadores portugueses, né? E os povos indígenas foram os primeiros que tiveram contato com a ausência da liberdade, a privação da liberdade, os primeiros que foram torturados, as mulheres indígenas seviciadas, violentadas, né? As crianças indígenas exploradas sexualmente. Então, se a gente pudesse revisitar o passado, vamos imaginar o que foram os primeiros meses, os primeiros anos do processo colonizador no Brasil, né? Então, a gente sabe que foi uma saga de mortes, né, de tortura e de aprisionamentos, né? E isso é uma das coisas mais sérias da história da humanidade. E depois nós temos um enfrentamento também da resistência indígena, né, principalmente a todas essas incursões dentro do território indígena. E
A partir daí, das insurreições indígenas, a gente vê que a segunda opção, né, para a escravização e obter lucros nesse processo escravista foi a importação de africanos e africanas para o Brasil. Então, durante esse período, né, que tentou se escravizar os povos indígenas, também se aplicou a prática de tortura, os maus tratos, várias formas de conseguir dessa população a obediência, né, para serem escravizados. E, ao mesmo tempo, com a chegada dos africanos, já com as metodologias de submissão já aperfeiçoadas, foram só se adaptando às novas tecnologias. Quer dizer, então, você já tinha o ferro em brasa, você tinha, né, os anginos, né, que se colocava nas mãos, já se conhecia as gargalhas de ferro que se colocava na garganta. Né? Então, a gente já tinha os métodos de torturar e dessa humilhação. Mas eu tenho que destacar um detalhe nisso que eu estou colocando para vocês. Quando a gente fala, né, se falou muito, né, o ano passado principalmente, né, e com a morte do João Alberto agora em novembro, as asfixias, né, praticadas por agentes do Estado, não consigo respirar, principalmente em tempo de pandemia, onde as pessoas morrem por não poderem respirar. Um detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês é também as condições de transporte de africanos e africanas que saíram do continente africano na condição de escravizados no Brasil. Então, eles vão em condições péssimas, lugares empelotados, instalações péssimas, sem higiene, sem espaço, sem ventilação, sem ar, comida de péssima qualidade. Tanto que não são poucos historiadores que apontam, né, que quando os navios negreiros saíam do porto, né, da África, saíam da costa da África, no meio em alto mar, inúmeros tubarões seguiam, porque já sabiam que a qualquer momento a parte daquela carga já morta, já deteriorada, ia ser jogada e lançada ao mar para que os tubarões comessem. O Carlos Florentino, né, ele escreveu um livro, uns 2 anos atrás, onde ele cita muito essa questão desse transporte, né, dos africanos no Brasil, e o impacto disso, principalmente no meio ambiente, né, em alto mar. Né? E, fora essas condições que os africanos estavam dentro dos navios, tem também as condições da tortura e dos maus tratos. Quem tiver dúvida como era mais ou menos o tráfico transatlântico de escravos, né, a remessa, a chegada do transporte, é assistir um filme de Spielberg, né, Amistade. Né? Eu acho que aquele filme, no momento de iluminação que ele fez, aquele filme retrata a forma que eram transportados africanos e africanas para outros países, principalmente para o Brasil. E ali, naquela superlotação, naquele lugar, aquelas pessoas eram vigiadas. Né? Esses africanos e africanas eram vigiados, já tinham uma visão, né, de eles serem observados, sem perceber que estavam sendo observados, se tentassem fuga, se tentassem qualquer rebelião no interior do navio. E eram condições subhumanas, quer dizer, já havia um processo de superlotação, de 400 africanos dentro de um porão de um navio, sem água, sem luz, sem ventilação, contraindo uma série de doenças, né? Escorbuto, malária, né? Tuberculose, né? Poucas horas ou nenhuma hora de sol, né? Uma péssima alimentação. Qualquer semelhança com o transporte de africanos, com a superlotação das celas no Brasil nos dias de hoje, não é mera coincidência. Né? Quer dizer, são fatos que já ocorreram há mais de 300 anos e ainda ocorre a superlotação nos presídios. Falta de alimentação, falta de ar, falta de higiene, falta de espaço, falta de privacidade. Então, existe essa relação que eu faço entre os navios negreiros e as celas das prisões do Brasil. E, a partir daí, o que nós tivemos? Nós tivemos os 400 anos, né, os 300 anos de processo de escravidão no Brasil. Ao mesmo tempo, ao longo desse processo, esses africanos e africanas sem liberdade aprisionados. Né? Então, eu também tenho o hábito de dizer que a escravidão no Brasil ela foi uma execução de um crime sem que houvesse
uma execução de uma sentença sem que houvesse um crime para ser punido. Você perde a liberdade, você é fisicamente castigado, né? Você é torturado, você é subordinado, e aí você passa a ser um mero objeto, né? Lembrando que o processo da escravização no Brasil, ele teve todo o apoio da coroa portuguesa, principalmente no que se refere também à aplicação de sanções de correção do comportamento de escravos. E aí é bom sempre lembrar, né, que uma das coisas que quando a gente vai falar desse processo da escravidão no Brasil, né, eu acho que uma das coisas mais terríveis é o que nos traz a pensar como você transforma pessoas em não pessoas, né? A forma, né, de você transformar essas pessoas em não pessoas. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem as constituições no Brasil, né? Então, o Brasil ele foi regido pelas ordenações filipinas, né? Então, as ordenações filipinas elas previam até, né, 300 chibatadas, se fosse o caso, para, né, corrigir esses escravos, e que eram, né, sistematicamente corrigidos, né? O código que era imposto na época eram as ordenações filipinas, eram os regimentos da coroa portuguesa que davam, né, a linha de como e de que forma essas pessoas deveriam ser punidas e castigadas, né? E quando a gente vê o processo de 1824, que é a promulgação da primeira Constituição, né? E esse processo também ele previa tratamentos dignos, mas não para os africanos, mas pelo contrário, né? Cabia a essa população ainda ser, né, castigada e ainda está longe do processo do direito a ser respeitada na sua integralidade. A Carta Magna ela previa, né, garantias para a população branca, né, e para a população negra sempre recriava toques de crueldade. Então, você vê que quando você tem, né, as menções dos escravos, né, as disposições, né, dentro dessa Constituição, ela dava possibilidade, né, desses escravos serem chicoteados pelos seus senhores, né? E também previa a pena de açoites. E aí, o que nós temos? Nós temos toda uma percepção penal em cima de homens e mulheres escravizados. Atrelado a isso, o que a gente tinha no processo, né, da história do Brasil? O processo da escravidão. A gente tinha aqueles cartazes, aqueles que fugiam, né, das fazendas, né, que se evadiam. Você vê aqueles vários cartazes que procura esse escravo fugido, né, com determinados traços, aquele que localizar, por favor, entrega à delegacia de polícia, que capturar, né, leva à delegacia de polícia, tudo direitinho, será bem recompensado. Então, essa construção dessa identidade criminosa negra, ela tem seu nascedor no período da escravidão também. Então, eu construo que um homem jovem em busca da liberdade, fosse potencialmente um delinquente, fosse um criminoso, né? Isso muito antes de Lombroso, isso eu estou lá em 1920, né? Então, eu tenho essa já tem uma construção através dessa identidade criminosa, né? E essa identidade criminosa ela vai se perpetuando, ela vai. E aí quando a gente fala das fugas, né? Ela amplia, quer dizer, um bando de escravos fugiram da fazenda, atacam, construa uma história diante daqueles indivíduos, ou aqueles indivíduos, reforçando a periculosidade desse indivíduo em liberdade, né? E, ao mesmo tempo, essa força dessa maneira de tratar, né, homens e mulheres negros se perpetuou. Então, a gente tem a abolição da escravidão em 1888, e aí a gente tem, né, em 1890, a gente não tem nenhuma política pública assegurada para a população negra no pós-escravidão,
né? Na abolição, a gente não tem a garantia de casa, moradia, né? Reparação indenizatória pelos anos de trabalho. Não se tem nada disso. Você tem, ao contrário, a primeira política, né, que vem para essa população em 1890 é a edição do Código Criminal da República, né? Esse Código Criminal da República, ele vem com a questão da vadiagem, né? Num decreto no 145 de 1893, que reforça isso, né? Permitindo, né? Não permitindo que os negros desempregados fossem vagar na rua, né? Ou praticar capoeira, porque isso seriam considerados praticar desordem e, a partir daí, seriam presos. Então, uma forte evidência já naquele tempo de como funciona o sistema penal, né, como um instrumento dessa vigilância sobre essa população. E, principalmente, compreendendo que, dentro da estrutura de pós-abolição, a ideia era uma limpeza étnica, uma limpeza total, né, dentro do Estado, principalmente nas cidades que tinham um número elevado de africanos e africanas ex-escravizados, né, que agora não tinham trabalho e poderiam colocar em risco, principalmente, a segurança dessa cidade. E aí você tem também a necessidade da segregação da população. Como é que o segrega, né? Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, você tem, né, a questão de você ter essa população está nos morros. Mas como essas populações, né, de ex-escravizados foram para os morros, né? O que foi, né, a Guerra dos Canudos, a invasão dos Canudos, a promessa de terra para aqueles que destruíssem Canudos. Então, a partir daí também você tem aquela promessa que não foi cumprida. A gente tem no Morro da Previdência, o primeiro morro do Brasil, né? Onde essa população, a maioria de soldados que foram para o Morro da Providência eram negros. E aí aquela região do Morro da Providência era ocupada por uma plantação de uma planta conhecida como favela. E, a partir daí, você tem o nome da favela relacionado com essa ocupação, né, do Morro da Previdência. Então, você tem uma seleção, a partir daí, você também tem uma seleção, né, de pessoas que são escolhidas para serem, né, a clientela do sistema criminal. Então, você tem um pós-abolição que não garante nada, você tem políticas de segurança pública repressoras, né, que é a vadiagem, a perseguição para de matriz africana, que você tem a capoeiragem, né? E você tem um aumento da vigilância na região urbana, né? Que você tem as polícias, né, com uma força maior, né, e uma intensidade maior nessas regiões, e a partir daí você vai ter, em paralelo a isso, um código penal, né? Um código penal que ele é rígido, né? Ele é bem rígido, mas ele tem já voltado para uma determinada população. Então, quando a gente vai falar de segurança pública, a segurança pública que hoje nós conhecemos, ela funciona em que regiões? O policiamento ostensivo, ele vai atuar em que região? Ele vai nas regiões mais pobres, nas favelas, né? Nas comunidades, nas regiões onde não tem água, não tem luz, não tem áreas de lazer, e aonde essa população que habita esse lugar, ela é marcada pelo preconceito e a discriminação. Então, nós temos essa relação do preconceito regional do território, o preconceito pela cor da pele. Então, eu tenho um fortalecimento da intervenção policial nessa área por conta da cor da pele, quem são os indivíduos que moram ali. Eu não posso jamais dizer que as pessoas que habitam comunidades estejam vinculadas com o tráfico de drogas. Não, isso é uma inverdade. Porém, a relação que é feita é essa. Se você mora naquela comunidade, você saindo 3 horas da manhã para trabalhar, você é um indivíduo vinculado ao tráfico. Essa leitura é uma leitura seríssima, né? E aí, o que nós temos? Nós temos esse policiamento ostensivo que vem com conteúdo racializado,
né? Um conteúdo carregado de preconceito. Por quê? Porque nos anos de 1930 você tem um crescimento, né, das ideologias racistas no Brasil. Então, você tem, né, a César Lombroso, Nina Rodrigues, né, Fernando Coel, você tem inúmeros eugenistas, né, pessoas que defendem a pureza da raça, que são eugenistas, que tiveram, né, um crescimento muito grande no Brasil e uma influência, principalmente do governo Vargas, né, na área da educação, na área da saúde, onde o Rio de Janeiro também foi uma das sedes do primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia, em 1920, onde tirou, né, parâmetros para a população negra, né, onde se reforçou os estereótipos que já vinham com as teorias lombrosianas de pele escura, mau comportamento, uso de tatuagem, né, onde se afirmou que as mulheres tinham requintes no ato de cometer delitos, né, o requinte de crueldade, que é o que o Lombroso fala, né, das mulheres e a delinquência, que também constrói uma entidade criminosa reforçada pelas mulheres, e mulheres de pele escura, caras, negros, e os homens negros. Então, essas ideias eugenistas, essas ideias que levam à questão da discriminação, reforçam a discriminação racial, elas foram levadas sob a égide da proteção da segurança pública e combate da criminalidade para o aspecto da segurança pública e também para dentro do Poder Judiciário. Então, não é uma novidade que hoje tenhamos, né, mais de 700 mil homens negros na faixa de 18 a 29 anos, onde 54% não concluiu, né, os seus estudos, que estejam dentro do sistema penitenciário. E que de região esses jovens, esses negros são? Qual é a camada social que eles pertencem? Então, nós temos, durante todo o processo do pós-abolição, a única política pública que realmente funciona para a população negra é a de repressão, é o controle penal racial, por exemplo. Você não tem abordagens truculentas, trocas de tiros violentas, você não vê balas perdidas nos bairros nobres de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Salvador, você não vê. Você vê, né, as trocas de tiro violentas, abordagens violentas, desumanizantes, agressivas, truculentas, em bairros pobres, voltada para jovens negros. Então, você tem essa construção e a manutenção de uma identidade criminosa de jovens negros, praticados com o aval do Estado brasileiro, né? Quais são as características ou os pré-requisitos para se fazer uma abordagem com um grupo de jovens sentados numa calçada, né, no final de semana, e quais os critérios que se tem para se abordar os jovens de classe média, brancos, bem-nascidos e bem alimentados, né? Lamentavelmente, se a gente for falar de violência urbana, né, a gente vai ver os números elevadíssimos no período de pandemia de jovens crianças, a grande maioria negros, foram alvejados pela bala perdida. E que não é uma bala perdida. E que as investigações demoram a ser concluídas, quando vão ser concluídas, a insuficiência de dados, de informações, os casos devem ser arquivados. Se é com um jovem branco de classe média, né, é dia e noite aqui na televisão, aquela busca, aquela procura, como o caso daqueles 3 meninos que sumiram na Baixada Fluminense, e até os dias de hoje ninguém sabe da informação. Mas se fossem 3 jovens, né, 3 jovens bem alimentados da região de Laranjeiras, de Copacabana, da região de Teresópolis, região nobre de Teresópolis, né? Então, lamentavelmente, a gente vê aí a diferenciação da seletividade, né, que se refere ao tratamento e ao atendimento a essa população jovem, a essa população negra, vítima desse racismo sistêmico. E aí, quando eu falo desse racismo estrutural e sistêmico, tem uma outra questão que é muito séria que a gente tem que levar em consideração, né? Quando a gente vai falar desse encarceramento em massa,
Eu falo para vocês que nós vivemos várias prisões, né, dentro do Brasil. A prisão do capital, a prisão da discriminação racial, a prisão da moradia, da ausência de moradia digna, de incursão no mercado de trabalho, de uma valorização, né, e de uma ocupação no Estado social brasileiro, né, com uma representatividade que seja realmente segurada e que a cor da pele não nos defina, né, não seja aquele que marque o caráter de homens e de mulheres negras. E aí, quando a gente fala disso, a gente fala de um Estado punitivista, né? E a gente está vivendo uma sociedade punitivista. Então, a gente passou pelo processo da escravidão, que era punitivista, né? Aí, depois, nós saímos da escravidão, entramos num Estado novo, de república, que se mantém punitivista. E aí, né, depois dos anos, agora, nos anos 90, 2000 para cá, a gente tem visto o aumento do processo punitivista na nossa sociedade, do processo conservador. E aí, as rédeas do controle populacional. Como é que essa rede? Quem eu controlo e como controlo? Quem é essa população que deve ser controlada e castigada? Então, o que justifica nós termos quase 800 mil presos, na sua maioria jovens negros? Se justifica com aquele argumento da combate à criminalidade através da guerra às drogas. Mas como se dá essa guerra às drogas? Né? A política de guerra às drogas ela vem de 1871 com Richard Nixon nos Estados Unidos, quando ele resolveu que ia dar o fim ao tráfico de drogas nos Estados Unidos pós-guerra do Vietnã. E aí começam as abordagens violentas, em vez de tratar os usuários, né, com políticas de saúde pública, você vai passar a tratar os usuários como traficantes, como criminosos, e levá-los para a cadeia. E, obviamente, quem são os que fazem quase os 2 milhões que encontram-se presos nos Estados Unidos? Jovens, negros e latinos. Negros afrodescendentes, descendentes de africanos que foram escravizados, e latinos, na sua maioria, descendentes dos povos indígenas, que também foram exterminados e escravizados. Né? Na história, você vê que, geralmente, a população negra de algumas regiões da África, principalmente Angola, fazia uso, né, da maconha, que é conhecida como jamba, culturalmente faziam uso disso, assim como alguns povos, né, latinos, povos indígenas da América Latina, né, fazem o uso da folha de coca como um energizante para as grandes alturas. Então, chá de coca é usado culturalmente. A partir do momento que eu transformo a cocaína, né, o extrato de cocaína numa droga alucinógena, né, estimuladora, e é distribuído, né, então essa cocaína ela é distribuída amplamente, né, existe um mercado que consome essa cocaína produzida, né, plantada e produzida, e, ao mesmo tempo, ela é taxada, ela é taxada e ela é proibida. Então, eu tenho uma fonte de recursos inesgotável. Né? A mesma coisa acontece com a maconha. Então, são duas drogas consideradas drogas, né? Utilizadas por duas populações, a africana e a população indígena, e que são aquelas que hoje fazem parte do grande eixo, né? Do grande nicho da superpopulação nas prisões. Então, isso é uma coisa muito grave. Então, você tem uma política racializada, né? Quando você prende muito, né? E quando você vai observar os crimes, a maioria desses crimes associados ao tráfico, são associações ao tráfico, ou prática de assaltos e roubos relacionados ao tráfico de drogas. E aí, quem são os grandes responsáveis pelo tráfico de drogas? Eu não entro na questão de nomear facções, eu não gosto de nomear facções, eu chamo de empresas, mas essas empresas elas têm um mercado inesgotável, já transnacional esse mercado. E, ao mesmo tempo, a ausência de políticas públicas voltadas para jovens negros dos estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Salvador, Pernambuco, Maranhão, Piauí, Manaus, né? Essa população, né? Rio Grande do Sul, quando você não tem uma política pública voltada para essa juventude negra, essa juventude que está aí, né? Que precisa trabalhar, que quer estudar, que
precisa consumir, com todos os apelos midiáticos, o tempo todo, que você é aquilo que você consome, você imagina o que significa isso, né? Para aquela família, aquele jovem que quer o apelo imediato de consumir, ele é uma presa fácil para o tráfico, né? Tem regiões no Brasil que tem meninos fazendo fila para segurar no fuzil, para serem explorados pelo tráfico de drogas. Essa que é a grande verdade. Eles têm a hora para pegar, mas eles não têm hora para sair, para largar o fuzil. Né? E aquele dinheiro que eles levam para casa, os 2.000, 1.500, quanto que eles levam, né? É o que vai ajudar aquela mãe, que geralmente é mãe solteira, uma mãe solo, que cria aqueles filhos sozinha, que trabalha fora, que trabalha na casa dos patrões, que consomem aquela cocaína que o filho dela toma conta, entendeu? Quer dizer, que são protegidos, né, por serem brancos, bem nutridos, bem desenvolvidos, né, e que são pessoas do bem, pessoas de bem. Né? Enquanto o filho daquela mulher não pôde frequentar direito a escola, né? Não pôde frequentar a escola, tinha que tomar conta, às vezes, dos filhos pequenos, porque aquela mulher não tinha acesso a uma creche de qualidade. Quer dizer, tem vários fatores, vítimas de violência doméstica, quer dizer, existem vários cenários, né, para a gente analisar. E aí, o que a gente tem? A política do encarceramento. Né? Esses jovens estão sendo encarcerados, né? Esses jovens passam em audiência de custódia, e quando passam pela audiência de custódia presencial, né? Muitos são condenados, né? Já é decretada a prisão preventiva, né? Para investigação, e essa prisão muitas vezes fica quase 1 ano, 2 anos aguardando, né? Quem eles têm como socorro é a Defensoria Pública, né? Que também se dedica, né, de forma muito aguerrida, porque você tem o mesmo investimento, né, de número de defensores públicos necessários para uma demanda, né, de uma população que não tem acesso a advogado. Então, o advogado é uma coisa cara. Eles dependem da Defensoria Pública, e a Defensoria Pública não tem defensores suficientes para atender toda essa demanda dessas prisões. Então, essa que é uma coisa. Então, o que justifica manter mais de 700 mil pessoas presas se eu estou prendendo todos os dias e o crime não deixa de acontecer? E quais são esses crimes que não deixam de acontecer? Né? E, entre eles, o crime maior, que é a ausência de políticas públicas, que é a ausência da absorção dessa população para o mercado de trabalho. E aí tem um outro detalhe também, a situação das mulheres nas prisões. Né? A maioria são mulheres, jovens, né, de 18 a 24, né? Parte dessas mulheres tem filhos, tem mais de 2, 3 filhos, são jovens, também não têm concluído o 1º grau, muitas vezes são presas não por um envolvimento direto no tráfico de drogas, mas por estarem próximas ou por serem usuárias. Né? Descobrem, a maioria delas descobrem, muitas delas descobrem que estão grávidas no momento da prisão ou depois de estar presas. Né? Não têm contato com seus familiares, são abandonadas pelos seus companheiros, seus namorados e maridos, diferente dos homens, que você vê filas imensas em torno dos presídios. E aí essas mulheres estão ali, né? Essas mulheres presas, jovens, negras, presas com crimes que envolvem o tráfico de drogas. Né? Muitas, hoje, assim, o pessoal está assistindo aí o fim da novela Força do Querer, né? Inspiradas em Lili Carabina, né? Em Bibi Perigosa. E aí, lamentavelmente, essa que é a grande questão, jovem negra, né? Que se envolve afetivamente ou não, né? Com esse mundo do tráfico, onde o dinheiro é fácil, onde fascina e é fácil, e onde o estado de abandono é total. Principalmente porque os presídios não foram adaptados para mulheres, os presídios foi feito para os homens. Lemos de Brito, que foi um dos diretores do presídio do Rio de Janeiro, ele dizia que as prisões para as mulheres teriam que aprender tarefas domésticas e aprender a bordar e se arrepender dos crimes cometidos. Não se tem falas assim para os homens, né?
O mesmo são as reprimendas que elas recebem no momento das audiências de custódia. Se ela está presa por tráfico, se ela tem filhos, que exemplo se ela está dando para os filhos? Você não vê essa reprodução desse discurso com os homens, né? Mas você com as mulheres. E, ao mesmo tempo, nós temos aí essa situação hoje de termos, né, essa população elevada de negros nas prisões, que é uma coisa seríssima, sem contar o sistema socioeducativo, que vocês conhecem como DEGASE, né, e no Rio de Janeiro. Então, quem é a maioria? E, do ponto de vista, quando a gente vai falar também de encarceramento, a gente tem que lembrar do sistema socioeducativo, né? Quer dizer, principalmente o DEGASE, principalmente quando a gente... as condições dos jovens que estão no Pátrio Severino, as grandes milhões do Pátrio Severino, do complexo, desses complexos de socioeducativo do Rio de Janeiro, né? Quer dizer, o menino está preso, o adolescente está sem sua liberdade, ele está preso, o pai está preso, a mãe está presa, o irmão está preso. Essa é uma realidade. Existe uma realidade da minha cela, minha vida nesse território brasileiro. Então, isso é uma questão que tem que ser avaliada. E todos, geralmente, envolvidos por crimes de tráfico. E sem contar, se você for ver em que situação as pessoas moram. Né? Em que localidade essas pessoas moram? Em que condições essas pessoas moram? Como é que é a situação de habitabilidade dessas pessoas, de trabalho dessas pessoas? Né? Muitos, assim, há muito tempo estão fazendo o mesmo trabalho que o bisavô fez, que o avô fez, que é entrar dentro dos trens da central, né? E estão levando bala, chocolate, doce, biscoito, estão ali. O mesmo trajeto que o avô, que o bisavô, que o pai, que a mãe fez. Entendeu? Então, existe... e se você pegar uma foto de rugendas, você vai ver uma foto de rugenda de negros no meio da escravidão, vendendo coisas pelas ruas para sobreviver. Então, essa que é uma situação da estrutura do racismo no Brasil. E o nível das desigualdades raciais. Tem cenas no Rio de Janeiro, Salvador, Minas Gerais, que são cenas que remontam ao período escravista. Você entendeu? Quer dizer, a busca da sobrevivência a qualquer custo, de forma digna. E muitas vezes não dá, as pessoas escorregam, entendeu? Então, não dá para você levar esse negócio ali para mim, a senhora leva uma vez, a senhora leva duas, o dinheiro está na mão, ela leva mais vezes. Essa que é a grande realidade do funcionamento do tráfico, que se beneficia das desigualdades. Né? Essas pequenas empresas, com esses grandes negócios, se beneficiam, né, dessas desigualdades raciais, da ausência, né, de políticas públicas, de compromisso de governos com essa juventude, com essas mulheres, né, na questão da moradia, na questão da saúde, na questão da educação, na questão do trabalho digno, né? Então, e fora esse apelo midiático que vemos, né? Você é aquilo que você tem, se você não tem, você pode deixar de existir. Então, a sociedade de consumo rápido e imediato, né? Em que tudo tem que ser consumido, tudo tem que ser consumido. E se você não consumir, você não faz parte daquela sociedade, né? E aí tem os fenômenos do racismo, né? O preconceito, a cor da pele que te impede de existir enquanto pessoa. Né? Que te nega acessar, né, outras coisas. E, ao mesmo tempo, você tem também a perseguição religiosa, né? A intolerância religiosa, né? E, principalmente, no Rio de Janeiro está gravíssimo, né? Principalmente com os traficantes de Jesus, essa coisa, né? Que é a destruição dos terreiros, a imposição de recolher, várias imposições. Mas isso é Estado. É um Estado dentro do Estado movido por um narco-Estado. Então, essas são situações terríveis. Agora, por outro lado, quando a gente fala dessa população que está nas prisões, são populações, como eu estou dizendo, né? Nos 132 anos de abolição da escravidão, que não acessaram, né,
de forma digna, os espaços de poder, de conhecimento. Nós tivemos a vitória das cotas desde 2003 no Brasil, né? As cotas da universidade. A primeira universidade foi a UERJ. Quer dizer, nós temos cota nas universidades, né? Nós temos cota, nós estamos lutando com a manutenção dessas cotas, do acesso dos jovens negros na escola, nas universidades, e a vida de milhares de famílias mudaram depois que os filhos entraram na universidade. Quer dizer, você tem uma oportunidade, né, de prestar um curso, de ser um funcionário público, de acessar outros modos de vida, melhoria de vida sua e da sua família, né? E quando a gente fala dessa questão da família, tem um outro caso muito sério que eu não poderia deixar de falar, né, que é a questão do genocídio da juventude negra. Eu falo que esse genocídio ele ocorre desde o momento em que ancora o primeiro navio lotado de jovens africanos em 1549 em Salvador. A partir do momento do aprisionamento da África, começou o Holocausto, o extermínio e o genocídio. Hoje você tem, ao longo dos anos, no pós-abolição, nos anos 60, com o surgimento, né, com o golpe militar, você teve também um acirramento, né, dessa polícia e de grupos de extermínio, né? Os grupos de extermínio surgem na década de 60, né, lá no Espírito Santo, com a escuderia Lecoque, né, que tinha como objetivo manter as áreas limpas. E quem eram as pessoas que sujavam as áreas nobres das cidades, né? Os jovens negros. E aí as escuderias eram compostas por policiais civis, policiais militares, né, ou ex-policiais, que compunham esses grupos de extermínio, que hoje é conhecido, é uma parte também das milícias, né? E principalmente no Rio de Janeiro, a Baixada Fluminense teve, nos anos 80, nos anos 70, nos anos 80, o funcionamento dos grupos de extermínio de uma forma devastadora. E até se falava nos presuntos, né? Foi encontrado 5, 6 presuntos. Quer dizer, a chacina de Vigário Geral, de Candelária, né? E outras chacinas, tudo bancado por essas milícias, que não chamavam de milícias, mas que eram os grupos de extermínio, né? Então, se a gente tivesse dados dos anos 80, dos anos 90, nós veríamos um número elevadíssimo de jovens negros que foram exterminados nesse país. A gente tem o livro do Caco Barelo, Rota 66, que ele lançou nos anos 90, no mesmo ano que foi 92, no mesmo ano do massacre do Carandiru. Ele lançou esse livro no mês de agosto, Rota Polícia que Mata, né? Ele lançou esse livro no ano de 1992. O massacre do Carandiru, ele foi em outubro. Então, esse livro ele só veio ratificar, né? Ele veio afirmar o que a polícia fazia em São Paulo, matando jovens que nunca tiveram passagem pela polícia. E um número elevadíssimo. Nos anos, ele fez uma pesquisa dos anos 60, 70, anos 80, mais de 60 mil jovens tinham sido mortos. Então, vocês imaginam isso só em São Paulo. Imagina essa pesquisa nessas 3 décadas em outros estados. E aí, quando a gente fala desse extermínio dessa juventude negra, por isso que eu falo que é uma coisa que vem ao longo e só vem aumentando, né? Nós tivemos números elevados, 20 mil jovens morreram no período de pandemia, né? E esse extermínio dessa juventude negra, muitos desses casos se envolvem a troca de tiros com policiais, né? Porque as balas só vão. Quando a gente pega os dados do número de policiais mortos, é lamentável, porque é o número elevado de policiais mortos fora do serviço nos bicos. Então, isso também é uma situação muito séria. E a maioria de policiais negros. Quer dizer, o salário que esses policiais militares recebem os obriga ainda a fazer bico, né? Eles não ganham o suficiente, fora a carga de trabalho, situação de estresse, e uma série de coisas. Moram mal, né? Se alimentam mal, moram mal, vivem sob grande tensão, não têm acesso, né? Não conseguem seguir a risco os tratamentos médicos, muitos são dependentes químicos, usuários de cocaína, álcool e outras drogas. Essa polícia que a gente tem, onde não é investido no capital humano.
E essa polícia militar, ela também não é formada com a relação humanitária, né? Ela é formada e comunitária, é formada justamente para combater o inimigo. E o inimigo desenhado nesses 300 anos é a população negra. Então, as abordagens com jovens negros serão sempre truculentas, porque eles foram desenhados como fossem os inimigos. Então, essa que é uma grande questão. E quando a gente fala de extermínio, é impossível não falar dos efeitos desse extermínio nas mães desses jovens. Essas mães que, muitas vezes, elas não têm tempo de chorar a morte dos seus filhos. Porque antes de elas chorarem a morte dos filhos, elas têm que provar que esses filhos eram inocentes. Então, não dá tempo de chorar a morte dos filhos, né? Elas têm que ficar buscando o tempo todo provas que o filho estava em tal lugar, que o filho trabalhava, que o filho estudava, tem que provar o tempo todo que era um cidadão de bem, né? E que ele não era um traficante, que ele morava ali, sim, mas não tinha envolvimento com o tráfico. Mas é uma situação muito difícil. Então, essas mulheres negras não têm tempo de chorar os filhos que elas perdem. Não tem tempo. Elas têm que provar que esses filhos eram inocentes. E isso é uma das coisas mais... E sem contar as sequelas que ficam, né? Da brutalidade, da forma bruta que é perder um filho. Né? E não normatizar a violência, né? Então, quando a gente vê hoje várias mães se organizando, né, desde as mães de Acari, no Rio de Janeiro, né, em busca, né, da condenação, os casos da Favela Brasília e outros casos que a gente acompanha, né, principalmente do ano passado, morte de João e outros tantos meninos que foram mortos pela tal bala perdida, que sempre acham um corpo preto para se instalar, o que nós podemos observar é que existe uma conivência de um Estado, né, em abordar determinados corpos, de agir com violência contra determinados corpos e não agir com violência. A gente não vê nunca falar de abordagens violentas ou truculentas em Angra dos Reis, por exemplo, né? Búzios, né? Esses lugares finos, a gente nunca vê, a gente sempre vê isso dentro das comunidades. Né, com a população mais pobre, as abordagens mais truculentas, quer dizer, isso é muito desgastante. Então, esse genocídio ele é lento, gradual e seguro. Você tem vários métodos de eliminar uma população. Né? Então, você elimina através do racismo, da discriminação racial, né? Pela desigualdade social, da desigualdade salarial, do desemprego, que hoje nós estamos vendo que está alarmante o número de pessoas desempregadas, e a grande maioria desses desempregados, quase mais de 28%, são negros, e no subemprego contaminante são negros, e na sua maioria mulheres negras, aqueles que não puderam parar de trabalhar por conta da pandemia, que estão na linha de frente, como, né, os garis, as mulheres que são garis, os carteiros, né, os entregadores de comida, né, os entregadores de comida, né, os motoristas, os cobradores, essa linha de frente, né, não parou de trabalhar os coveiros, principalmente, né, sem contar os técnicos de enfermagem, que a maioria são negros, as técnicas de enfermagem, as enfermeiras que são negras. Quer dizer, então, a gente tem que observar no processo pandêmico quem são os primeiros empregados, quem são pós-pandemia que vão ficar desempregados e quem serão mortos durante a pandemia. Essa que é a grande questão. Então, esse processo de genocídio da juventude, da população, ele é constante e ele se acirra. Nós estamos numa safra de mais de 250 mil mortos. Em 7 de janeiro, éramos 200 mil mortos pela pandemia. De 7 de janeiro até agora, um mês, nós tivemos um levantamento de 50 mil mortos. Né? E quantos desses são jovens, quantos desses são negros, quantos desses são mulheres negras? Né? E a gente já viu estudos da Fiocruz e de outras organizações que essa população que está morrendo é uma população que depende do serviço público. Né? Que a gente, graças a Deus, temos ainda o SUS, mas são pessoas que não vão para hospitais particulares. Né? Então, a gente viu o extermínio,
né? Uma das faces do extermínio foi o que aconteceu em Manaus com a ausência de oxigênio, né? Então, essa que são as várias formas de eu matar determinada, ou liquidar determinadas populações. E, infelizmente, está aí a população negra. Então, o nosso trabalho enquanto defensores de direitos humanos, enquanto ativistas, é impedir que o racismo ainda haja de forma tão cruel para essa população, né? Quando a gente fala na questão do encarceramento, né, quando uma das medidas da OMS era o isolamento social, como que eu posso isolar numa cela, né, numa cela que cabe 20 homens ou 20 mulheres? Né? Como é que eu posso garantir numa sala ventilação quando eu só temos, às vezes, aqueles buraquinhos na parede? Como é que eu posso garantir higiene, sendo que muitas vezes nem sabonete eles têm na cela? Como é que eu posso garantir lavar as mãos se nem água, a água ela é racionável? Como é que eu posso falar disso se eu não tenho nem distribuição de máscaras e álcool em gel? Né? Sem contar os funcionários que trabalham nesses locais de privação de liberdade, onde muitos são contaminados. Então, são situações terríveis que a gente vivencia e vivencia tudo num cenário que é horrível. Eu vou até passar um dado para vocês que é muito interessante. O sistema prisional e a Covid tem, nos últimos 30 dias, né, teve mais ou menos, que se passa os dados de 236 mortes, mas não é verdade. Os casos confirmados no Brasil de Covid são de 59 mil, né, nos últimos 30 dias. 14 mil funcionários, né, contaminaram e 45 mil presos se contaminaram. Né? E aí você está com esse cenário terrível, né, no sistema prisional. E aí a gente vive essa situação hoje no Brasil, da pandemia, esse processo todo de preconceito, racismo e discriminação, aí o fato de ser negro e negro nesse país ainda é um defeito de fabricação, né? E o mais importante é lutar contra esse preconceito, e eu acho que as bandas de heteroidentificação fazem um papel extraordinário, né? Porque essas pessoas que vão prestar um concurso, que são negros, descendentes de africanos, que foram escravizados, têm histórias de discriminação racial, vividas e vivenciadas, né? no seu cotidiano, na sua essência. E é fundamental lutarmos pelo combate da discriminação. Está na estrutura da sociedade brasileira desde 1500. Esse racismo estrutural ele não surge agora, ele está na estrutura do processo civilizatório, dito, né, civilizatório brasileiro, desde 1549. Então, nós temos que levar em consideração o que foi feito com os povos indígenas, o que é feito hoje com as populações africanas, e poder ressignificar e compreender que o direito à existência é um direito pleno. Né? E ser antirracista é, na prática, lutar na trincheira do combate a todas as formas de discriminação. Né? E que a cor da pele ela não define caráter, como já dizia Martin Luther King. É fundamental que nos deem isso, né? De compreender as faces do racismo, as faces da desigualdade, a ausência de políticas públicas direcionadas a uma população que a maioria, com mais de 54% nesse país, que é a população negra. Eu quero aqui agradecer a oportunidade de estar conversando com vocês. Tá? Muito obrigada pelo convite. Se precisarem, estou à disposição para demais esclarecimentos. Quem quiser me seguir no Instagram é Benedito Deis, né? E muito obrigada a todos vocês. Sucesso na banca. E precisar tirar alguma dúvida, eu estou aqui à disposição de vocês. Um abraço, um beijo, até mais.